Na aula completa de hoje, nós vamos aprender tudo o que você precisa para cultivar diversas espécies de orquídea. Os tipos de vasos que nós temos, vaso de plástico comum, os vasos próprios de orquídea, vaso de barro e os principais substratos, desde o musgo esfagno, chips de coco, o carvão vegetal e a casca de pinos. Então, para você acompanhar essa aula completa, vem comigo! As orquídeas, elas são naturais das florestas tropicais. Elas são adaptadas à meia sombra, elas gostam daquele sol filtrado, do começo da manhã ou do final da tarde. Pensa comigo, essas plantas na natureza, aqui tem a árvore. Vamos lá, aqui o chão da floresta, uma grande árvore. As orquídeas, normalmente, elas ocorrem entre as frestas das árvores. Elas fixam as suas raízes e vão dar aqui as suas flores. Então, o substrato, vamos fazer a copa da árvore aqui? O substrato que nós devemos utilizar para a orquídea é aquilo que imite essa condição na natureza. Por isso que nós utilizamos os materiais que eu falei no começo do vídeo. Cada um desses materiais, eles vão segurar mais ou menos umidade. O musgo esfagno e os chips de coco, eles absorvem bem mais umidade do que a casca de pinos e o carvão vegetal. Então nós devemos utilizar esses elementos para aquelas orquídeas que gostam de mais umidade e esses aqui para aquelas que não necessitam de tanta. Já vamos entender, olhando aqui para o vaso, qual que precisa de mais e qual precisa de menos umidade. As orquídeas, elas têm uma resistência maior do que outras plantas. Aê! Aqui ela cresceu com arame aqui, ó. Vou cortar esse arame. Aí. Ó. Cresceu no meio da corrente. Já vou eliminar essas folhas que estão tão secas, que estão feias. Aqui. Separei a segunda espécie, dá pra ver que é diferente o pseudobulbo dessa para essa, então são duas espécies diferentes. E ainda tem várias aqui nesse chachim. Não são todas que resistiram ao tempo. Eu montei esse vaso há cerca de 3 anos. E essa é a primeira vez que eu tô dividindo ele. Já dei muita mudinha pra galera. Essa daqui é uma baunilha que eu lembro bem. Vamos ver. Aqui tem mais uma mudinha pequena. Essa entrou há pouco tempo para coleção. 1, 2, 3, 4 espécies. Nossa, aqui tá cheio de raiz. Vou limpar, eu acho que essa mesa. Tá muito top aqui. Então aí, com o auxílio do Lucas para gravar mostrando separando, ainda sobrou todo esse chachinho aqui que eu vou utilizar depois. Vou tirar daqui de cima da mesa. Vou dar uma limpadinha aqui pra gente conseguir se achar na mesa.
São 8 espécies de orquídea. Eu tinha colocado mais de 13 espécies nesse vaso, mas sobreviveram apenas as mais resistentes. Já tô separando elas aqui para ficar melhor para explicar para vocês. Isso daqui é o puro creme, eu vou deixar aqui junto com o chachim. Nada vai ser jogado fora. Na jardinagem, nós podemos utilizar o mesmo substrato diversas vezes. A principal diferença entre as orquídeas é que algumas têm os pseudobulbos, essa grande protuberância aqui, olha que grande que é esse pseudobulbo. E ela armazena bastante água aqui dentro, ó. Todas essas aqui que eu tenho pseudobulbo. Essa aqui tem um pouco menor, mas também tem aqui, aquela ali. E olha que essas não tem esse pseudobulbo. Esse aqui é porque ela tá sufocando uma outra orquídea, mas ela não tem nem essa daqui. Essa é a principal diferença na hora de utilizar o substrato. Para as que têm pseudobulbo, a gente busca fazer um substrato com menos retenção de umidade. Para aquelas que não têm pseudobulbo, a gente utiliza esses recursos que têm mais umidade. Ou seja, essas aqui eu vou plantar com substrato que retenha mais a umidade, e essas aqui eu vou plantar com substrato que retenha menos umidade. Ali é os pezinhos do nosso filmmaker, o Lucas. E é isso aí, vamos continuar. Agora eu vou separar essa planta aqui. Nossa Senhora, é muita planta, gente do céu, vamos lá. Por isso que todas essas plantas estavam em um único vaso, para facilitar a manutenção. Então eu tinha o cuidado de todas elas em uma única rega. Mas, como eu disse, eu acabei perdendo algumas espécies e outras estão doentes, como essa daqui que estava recebendo menos sol do que ela precisava. Então eu decidi separar. Olha como essa planta se multiplicou e tá afogando, matando essa daqui. Então agora, sem muito dó, eu vou separar em 2 pedaços para conseguir. Aí, ó. Aqui, agora já fica mais fácil para eu visualizar. Eu posso deixar 3 conjuntos de rama em cada galinho. Essa daqui é a mais velha, tem essa outra aqui e essa novinha, tá vendo a coloração dela que é diferente? Eu posso separar de 3 em 3 para fazer as mudas. Aqui acabou quebrando no processo, já elimino. De 3 em 3, uma mais velha, que seria o avô, o pai e o filho. Olha só quantas mudas eu tenho em um único vaso, em uma única planta. As plantas mais velhas e essa mais nova. A orquídea que já deu flor, ela não vai voltar da flor. Vai ser essa nova, que ela tá gerando essa nova mudinha, que vai dar a flor. Eu tô perdido, mano. Eu não imaginei que fosse tanta... Galera, eu não imaginei que eu tivesse tantas espécies de orquídea quanto eu tenho. Agora eu vou trabalhar com uma por vez, colocar no vaso e ir mostrando pra vocês a questão do substrato ideal. Olha só quantas mudas que eu consegui fazer de uma única planta. O Lucas vai levar algumas mudas para casa, com toda certeza. Agora ele vai começar um orquidário também.
Eu não sou bom com os nomes científicos das orquídeas. Até mesmo eu nem lembro qual é a cor dessa orquídea, porque eu tinha tantas espécies aqui, como eu falei, tinha colocado 14 espécies. Hoje nós contamos 9 que sobreviveram com o passar desses 3 anos desse único vaso. E eu quero mostrar para vocês que todas essas aqui têm mais de 10 mudas dessa espécie. E eu já doei várias vezes durante esses 3 anos muda dessa planta. E ela se multiplica. Aqui em cima eu tenho mais de 10 mudas. Olha só. Cada 3 ramas, 4 ramas eu posso tirar uma muda. Então eu tenho 10 vasos de orquídea aqui produzidos em cerca de 3 anos de uma única muda. Quando eu coloquei no vaso, ela era apenas uma mudinha assim. E hoje nós temos todas essas aqui. O milagre da multiplicação. A natureza, ela é muito próspera. Antes de eu começar o plantio dessas orquídeas, eu deixei elas aqui em volta, tirei de cima da mesa para eu conseguir fazer uma por vez com calma. Vamos falar um pouquinho da diferença entre esses 3 modelos de vaso. Esse aqui, que é o mais comum, que a gente mais encontra, ele não tem furos na lateral. Então é mais fácil de gerar um apodrecimento das raízes. Porque a raiz, lembrando aqui do nosso quadro, ela precisa respirar. Por isso que as orquídeas se desenvolvem tão bem no xaxim, porque elas fixam as raízes e conseguem respirar e se desenvolver. No vasinho aqui de plástico é mais difícil. Eu sugiro vocês, deixa eu pegar um vaso para ver, para vocês furarem o vaso. Tá vendo que eu enchi de furinho aqui? Daí, com esses furinhos, vai melhorar a oxigenação e as suas orquídeas vão conseguir se desenvolver melhor. Nessa correria, eu procurei o meu ferro de solda para furar o vaso e não encontrei. Mas para lembrar que você pode estar fazendo esse processo para melhorar os seus resultados aí na sua casa. Então, dá para usar, mas tem que cuidar com a aeração. Também recomendo você colocar bastante pedrinhas no fundo para o vaso ficar mais pesado e para melhorar essa aeração. Esse vaso aqui, ele já é desenvolvido para orquídeas, então ele tem grandes furos no fundo e tem todos esses espaços aqui na lateral para que as raízes possam respirar. E também muitas vezes essa raiz aí passar por aqui vai acabar emitindo uma brotação para fora. Então é um vaso de plástico, mas desenvolvido propriamente para orquídeas. Eu também recomendo você colocar bastante pedrinhas no fundo para ficar pesado e o vaso não cair, por causa que o substrato da orquídea ele é mais leve. Já esse terceiro vaso, ele é um pouco mais caro que os outros, mas também é de uma qualidade melhor. O vaso de baro permite a respiração da planta. O baro tem uma porosidade. Esses furos auxiliam para oxigenar ainda mais as raízes da planta. É o melhor de todos os vasos, mas eu sei que é caro e não é fácil para você conseguir estar plantando tantas orquídeas assim, tantos vasos de baro. Mas é a melhor de todas as opções. Agora que nós já falamos sobre os 3 tipos de vaso, esse daqui eu não coloquei pedrinha no fundo porque ele já é pesado e ele já permite a respiração das raízes da planta. Então, agora eu vou focar no substrato. Vamos lá. Esse substrato aqui que eu já comprei, se a gente vê os ingredientes dele, vamos achar onde que tá. Aqui, composição. Ele já vem com a casca de pinos grossa e o carvão vegetal triturado. Então, ele é praticamente 50-50. Carvão vegetal e casca de pinos. Não aparenta
porque o carvão passou a cor para a casca de pinos, mas já é um substrato pronto para orquídeas. Então eu vou colocar aqui nos vasos, vou fazer uma caminha com essa casca de pinos, fazer o bercinho, como eu sempre falo, a primeira camada de substrato nesses 3 vasos, antes de eu vir com as mudas. Antes eu tinha todas as orquídeas em um único vaso para ficar mais fácil para eu cuidar. Então agora que eu fui dividir, faltou vaso. Eu saí para comprar, adquiri vários modelos e peguei esse daqui, que ele é um modelo especial que tem esse sisteminha para oxigenar ainda mais as raízes das plantas, e ele é transparente porque ao contato da raiz com a luz, ela queima e ramifica para dentro. Então agora eu vou espalhar os vasos que a gente vai estar cultivando. São 15 vasos que ainda falta fazer. Fazer aquela camada de drenagem para ficar mais pesada. Eu vou estar utilizando essas grandes pedras aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou isso. Vamos regar essas plantinhas. Primeira rega em abundância. Regar bem, tirar todo o pó do substrato. Não pode ter medo de gastar água nesse momento. Tem que tirar todo o poeira do substrato, regar muito bem regado. Como aqui em casa, eu quero que já tem bastante umidade do ar, vai ficar ali no tanque. Eu usei pouca fibra de coco, pouca musgo esfagno, optei mais pela casca de pinos e pelo carvão triturado no substrato geral delas. E também porque é mais barato. A fibra de coco ela tem um valor mais agregado. Isso aí. Vamos colocar elas no lugar delas. E esse é o nosso resultado final. E você, mãe, que vai ganhar uma orquídea agora no Dia das Mães, lembre-se que essa planta ficou alguns dias trancadas dentro de um caminhão até chegar à floricultura e ela provavelmente está desidratada. Retire todo esse papel, o plástico celofã que tem em volta, faça uma rega em abundância e assim que possível, transfira para outro vaso, dividindo as possíveis mudas que tem ali dentro. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, compartilhe com alguém que ganhou uma orquídea nesse Dia das Mães, porque esse é o adubo para o desenvolvimento do nosso canal e para que as suas plantas tenham saúde, assim como as minhas. E isso é só o começo.